75 anos se passaram. A história diz que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Os livros mostram o fim dos combates, as fotos da vitória, os discursos, as bandeiras sendo erguidas. Mas o que a história quase nunca conta é que, enquanto você assiste a esse vídeo agora, existe uma chance real de você ainda estar pagando uma conta daquela guerra. Sim, uma dívida criada num dos períodos mais violentos da humanidade, que atravessou gerações e chegou silenciosamente até o bolso de pessoas que nem sequer eram nascidas quando tudo aconteceu. E isso levanta uma pergunta desconfortável: será que as guerras realmente acabam ou elas só mudam de forma? Hoje você vai entender como impostos temporários criados em meio ao caos da guerra se tornaram permanentes. E por que, em alguns países, a Segunda Guerra Mundial nunca terminou de verdade. O custo real da guerra, o que não aparece nos filmes. Quando falamos de guerra, quase sempre pensamos em soldados, batalhas, tanques e bombas, mas existe um custo ainda maior e muito menos visível: o custo financeiro. A Segunda Guerra Mundial foi um buraco negro econômico. Trilhões de dólares foram gastos em armas, logísticas, reconstrução, ajuda humanitária e infraestrutura. O custo direto para os governos da Segunda Guerra foi enorme. Os Estados Unidos gastaram entre 300 a 350 bilhões de dólares na época, valor em dólares de 1945. Convertendo para dólares modernos, o gasto americano fica na casa dos 4 a 5 trilhões de dólares. Para o mundo todo, estimativas conservadoras para o gasto direto governamental variam. Muitos trabalhos citam algo acima de 1 trilhão de dólares em valores da época, o que em valores atuais corresponde a vários trilhões de dólares. Nenhum país saiu ileso. Mesmo os vencedores, Estados Unidos, Reino Unido e França, precisaram recorrer a empréstimos gigantescos, emissão de dívida e criação de novos impostos para simplesmente sobreviver ao pós-guerra. A conta era tão absurda que governos precisaram criar soluções de emergência. E é aí que começa o problema, porque decisões tomadas em momentos extremos, quando não são desfeitas, podem durar décadas ou gerações. Alemanha e o imposto que nunca foi embora. O caso mais emblemático começa na Alemanha. Depois da guerra, o país estava destruído, dividido e endividado. Cidades em ruínas, economia colapsada, milhões de pessoas deslocadas. Décadas depois, em 1991, surge um imposto chamado Solidaritätszuschlag, mais conhecido como SOLE. Oficialmente, ele foi criado para ajudar a financiar a reunificação da Alemanha Oriental com a Ocidental, algo que de fato custou uma fortuna. Mas o detalhe importante é este: a base financeira que justificava esse imposto vinha de muito antes. Ela nasce na necessidade de reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. O SOLE funcionava como uma sobretaxa, 5,5% a mais sobre o imposto de renda. Era temporário, emergencial, provisório. Só que o tempo passou, o país se reergueu, a Alemanha virou uma das maiores potências econômicas do mundo e o imposto continuou ali, por décadas. Até 2021, milhões de alemães ainda pagavam essa taxa. Para os mais ricos, em alguns casos, ela ainda existe. O que começou como um imposto de emergência se tornou uma fonte permanente de arrecadação. Um imposto que carrega nas entrelinhas o peso de 1945. Reino Unido, a dívida que durava para sempre. Se o caso alemão mostra como impostos temporários viram permanentes, o caso britânico mostra algo ainda mais surreal. Durante a Segunda Guerra, o Reino Unido emitiu títulos chamados War Loans, que eram, na verdade, empréstimos de guerra. Milhões de cidadãos emprestaram dinheiro ao governo para financiar o esforço militar, com a promessa de receber de volta com juros. Até aí, tudo normal. O problema
Muitos desses títulos não tinham data de vencimento fixa. Isso significa que o governo britânico continuou pagando juros por décadas para uma dívida criada na guerra. Enquanto isso, de onde vinha o dinheiro para pagar esses juros? Dos impostos gerais, ou seja, do bolso do cidadão, que nasceram 30, 40, 50 anos depois do fim do conflito. Inacreditável isso, não é verdade? Bem, na prática, pessoas do século XXI estavam ajudando a pagar uma guerra que seus avós viveram. Só em 2015 o Tesouro Britânico decidiu encerrar a maior parte dessa dívida. Ou seja, 70 anos depois. A guerra terminou no papel, mas no orçamento do Estado, ela continuava bem viva. Guerras terminam, consequências não. É aqui que tudo começa a se conectar. Quando um imposto criado em emergência dura 70 anos, quando uma dívida de guerra atravessa gerações, fica claro que guerras não são apenas eventos militares. Elas são transferências de poder e riqueza que moldam o futuro por décadas. E isso nos leva de volta àquela entrevista do ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Galera, o vídeo que eu fiz sobre esse ex-combatente da Segunda Guerra Mundial em uma entrevista está passando num card aqui em cima, ou fica até no final do vídeo que eu vou recomendar eles para vocês, ok? Ficou muito bom, vocês tem que ir lá ver, ficou sensacional. Quando perguntaram a ele se valeu a pena lutar pela liberdade, ele respondeu que não. Talvez ele não estivesse falando só de política ou de governos. Talvez ele estivesse falando do peso invisível que ficou. Liberdade, dívida e controle. Porque quando um Estado cria mecanismos que nunca são desmontados, sejam impostos, taxas ou dívidas eternas, esses mecanismos deixam de ser emergenciais e passam a ser ferramentas de controle financeiro. A guerra acaba, mas o cidadão continua pagando, e isso muda a forma como entendemos liberdade. Liberdade não é só poder falar, andar, escolher. É também não carregar eternamente decisões tomadas no momento de caos absoluto. Conexão com o mundo de hoje. Bem, hoje vivemos num mundo que parece distante da Segunda Guerra Mundial. Tecnologia, internet, globalização. Mas muitas das estruturas que regem nossas vidas nasceram ali, nos impostos, nas dívidas, nas decisões temporárias que nunca foram revertidas. Talvez o maior legado das guerras não esteja nos museus, mas nos sistemas que continuam funcionando silenciosamente. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 1945, mas em muitos aspectos ela nunca terminou de verdade. Porque guerras não acabam quando os tiros param, elas continuam nos bastidores, continuam em impostos que deveriam ser temporários e nunca desapareceram. Continuam em dívidas públicas criadas em nome da urgência e empurradas para filhos, netos e bisnetos. Continuam em decisões tomadas no caos que, com o tempo, viraram regra, viraram o sistema, viraram normalidade. O mais inquietante não é o custo da guerra em números, é o custo silencioso. É o fato de que muita gente hoje paga por escolhas feitas antes mesmo de nascer, sem ter sido consultada, sem ter participado, sem sequer saber a origem dessa conta. E talvez esse seja o ponto mais incômodo de todos. Guerras acabam nos livros de história, mas seus efeitos permanecem no cotidiano, no preço das coisas, na sensação constante de que sempre falta algo, mesmo vivendo em um mundo mais produtivo do que nunca. Talvez a maior herança das guerras não sejam ruínas visíveis, mas estruturas invisíveis que continuam sugando recursos, liberdade e consciência. Porque quando o custo de uma guerra atravessa gerações, ela deixa de ser um evento do passado e passa a ser um mecanismo permanente. Portanto, da próxima vez que você ouvir que um imposto é temporário, lembre-se da Alemanha, lembre-se do Reino Unido, lembre-se que as guerras podem terminar,
mas suas contas podem nunca ser pagas. Obrigado a todos que ficaram até aqui o final do vídeo. Meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. O passado cobra juros. Alguém sempre paga a conta.